Você sabia que a depressão e a ansiedade têm causado muitos problemas na população mundial? É através da depressão e da ansiedade que muitas doenças estão sendo geradas, como doenças cardíacas, diabetes, dores musculares, problemas musculoesqueléticos. Então a gente tem muitas doenças sendo causadas por causa dos transtornos de ansiedade e depressão que têm aumentado cada vez mais na população mundial, de pessoas que estão tendo problemas de algum nível, né. Então a gente tem vários níveis de ansiedade, de problemas com a ansiedade e de problemas com a depressão, né, desde as mais leves até as mais densas e profundas. Mas é uma questão que a gente precisa olhar e precisa estar atento, porque é uma doença que está se manifestando e que está causando muitos problemas. Então é um lugar que a gente precisa olhar. E quando a gente olha para essas questões, a gente já pensa nas áreas da psiquiatria e da psicologia, mas as terapias integrativas vêm aí para ajudar a integrar esse processo de tratamento, porque as terapias integrativas elas atuam no inconsciente, nas memórias que a gente tem inconscientes, e de 90 a 95% das nossas memórias são inconscientes. Então é muito importante a gente trabalhar em conjunto, trabalhar juntos, e por isso se usufruir também das terapias integrativas em conjunto, porque a gente potencializa o tratamento. E que é esse tratamento? Então, muitas vezes a gente não sabe de onde vem esse processo. Então, a gente precisa investigar esse inconsciente. Sabe que muitos dos processos de transtornos de ansiedade e de depressão vêm de memórias dos nossos antepassados. Então, são memórias que a gente vai tendo, que chama passagem transgeracional, né? Então, a gente vai passando de gerações para gerações as memórias. Por que a gente faz isso? Porque é adaptação biológica. Só que a gente pega o que é bom e também o que não é bom. E isso fica no nosso sistema de crenças inconsciente, sistema de memórias, nas nossas memórias inconscientes. E essas memórias vão se ativando ao longo da vida, por quê? Porque existe uma interação com o meio que a gente vive. Então, através dessa interação é que a gente vai ativar muitas memórias. Isso é muito estudado no meio científico, chama os estudos epigenéticos. A forma como a gente interage com o meio determina muito dos processos que a gente acaba ativando e desenvolvendo. E se a gente já tem lá no gene, a chance de ativar mediante a uma situação desfavorável e que a gente não consegue reagir tão bem, é grande. Então é importante a gente olhar e explorar esse inconsciente e entender essas memórias que são transgeracionais, memórias que vêm mesmo dos antepassados, e a gente ativa elas. E aí, quando a gente pensa na nossa herança, da onde que vem a nossa herança? Vem de guerras, de invasões, né, de muitos lugares que tiveram muitas injustiças, muito roubo, e isso é a história dos nossos antepassados, aqui no Brasil, na Europa, né? A gente tem uma história de muitas guerras, né? Inclusive a gente atualmente tem, né, e acontecendo guerras, então é uma questão que a gente carrega com a gente, e esse histórico está lá no nosso inconsciente, a gente não sabe. Então muitas memórias e que geram o processo de depressão, de ansiedade, elas podem estar ligadas a essas memórias que a gente carrega sem saber. Claro que tem vários outros tipos de memórias, várias outras questões que a gente pode pesquisar, inclusive de momentos de vida atual e de momentos que a gente passou na vida, que também contribuem para a gente desenvolver transtornos como o da ansiedade e depressão, mas eu digo que essas memórias que a gente herda, essas memórias transgeracionais que vêm através das gerações, elas têm grande impacto na nossa vida em várias questões, elas causam doenças emocionais, doenças físicas, de questões relacionais, mas os transtornos de ansiedade e depressão têm muita relação mesmo, tem muito impacto e muita força com esses traumas transgeracionais. Então, é importante a gente olhar para isso. Então, tem várias terapias, várias técnicas integrativas que podem ajudar a gente, né, a explorar esse inconsciente, mas eu digo que aqui, nesse caso, das memórias transgeracionais, a constelação familiar é uma técnica muito boa para trabalhar esse tipo de memória que ajuda bastante. Mas a gente tem muitas outras, tem a hipnose, tem o Theta Healing, tem barra de Axis, tem a acupuntura,
tem o Qigong da medicina chinesa, enfim, a gente tem várias técnicas, tá bom? Mas das técnicas que eu mais pratico, que eu mais utilizo, que é o Theta Healing, a acupuntura, a constelação familiar e a nova medicina germânica, no acesso desse tipo de memória, essas memórias transgeracionais, a constelação familiar tem um efeito muito benéfico que pode trazer muita ajuda para o tratamento, porque ajuda a potencializar tudo que já está sendo feito com o acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Então, é só agregar, tá, pessoal? Então, a gente precisa aprender a agregar, e isso é muito importante. Então, lembre-se que tratar é a gente tratar as coisas que a gente está consciente, que a gente pode explorar, mas também explorar esse inconsciente, as memórias inconscientes, tá bom? Então, busquem ajuda, que é importantíssimo para a nossa saúde, a gente trabalhar o nosso sistema de memórias, nosso sistema de crenças.